E hoje nós vamos falar, será projetado aqui, já está projetado, que agora eu estou sem televisão lá, estou perdido, agora tenho que procurar na Bíblia e olhar para trás para ler junto com os irmãos, né, que está ainda em transição ali, para eu ver ali. As crianças anotando, o texto é Romanos, capítulo 8, versículo 1 até o 17. O tema, então, vai ser a vida no Espírito, da condenação à glorificação. Ok? Vamos ler o texto, Romanos, capítulo 8, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Fala, Senhor, ao nosso coração, instrui na Tua palavra que acabamos de ler, para que possamos entender a obra do Senhor em nossa vida, e vivermos segundo o seu querer nesse mundo, em nome de Jesus. Amém. Não está no texto aqui, mas as mulheres que estão estudando aquele tema teológico, fazer uma tarefa de púlpito. Nesse trecho aqui de 1 a 17, tem regeneração, justificação, santificação e glorificação. Então, vocês vão me trazer, domingo que vem, aonde que está aqui nesse texto que eu vou ler. Eu vou falar no sermão e vocês anotem, então. Todos os temas é o que Deus faz através da salvação, para nos salvar. Mas, muito bem, Paulo aqui, após ele expor no capítulo 7, a luta do crente contra o pecado, né? Ele declara, no início aqui do capítulo 8, a vitória definitiva de que temos em Cristo. O capítulo 8 é chamado por muitos como o ponto mais alto, poderia ser assim, aqueles que conhecem, o Everest, né, da fé cristã. O ponto mais alto, sublime da fé cristã, pois revela a segurança, a liberdade e a esperança que pertence aos que estão em Cristo Jesus. Segurança, liberdade e esperança. E aqui, nesse trecho que nós lemos, do 1 ao 17, Paulo deixa explícito 3 grandes verdades sobre a vida no Espírito. A primeira grande verdade se encontra no versículo 1 a 4, ele fala, em Cristo não há condenação.
em Cristo não há condenação. O versículo 1, então, diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora, pois, aliás, não tem nada a ver, né? Vocês estão prestando atenção bem pouco, hein? Aonde que está o texto que eu acabei de citar agora? Não sabe? Sabe. Romanos 5:1 agora, né? Justificado, pois, mediante a fé. É que Paulo começa a falar da justiça, da justificação. E quando ele termina, então, no 8:1, ele fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo não há nenhuma condenação. O crente não vive mais sob sentença da justiça de Deus. O que é isso? Deus falou assim: quem pecar, morre. Então, se você não cumprir a lei, você não está apto para entrar no céu. Mas Jesus Cristo veio e falou assim: eu vou morrer no seu lugar, eu vou pagar a sua dívida, eu vou dar a inocência para você, eu vou assumir a culpa no seu lugar. E é por isso, então, que a cruz removeu a culpa e a condenação. Gente, isso não é algo simplesmente histórico. Isso é vida para mim e para você. É liberdade. É inocência. Eu posso gritar em alto e bom som: eu não serei mais condenado. Quer que eu traduza no bom português, no ditado popular? Eu não vou mais para o inferno. Eu vou morar no céu. Eu não sou mais culpado. E aí no versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo vai mostrar que a lei mosaica, ela revelou o pecado, mas ela não podia libertar. E aí Deus enviou o seu Filho e condenou o pecado na carne. A lei de Deus é para nós seguirmos, é para nós obedecermos, não matar, não roubar, não ter outros deuses, enfim, cumprir a lei. Está difícil esse fio aqui hoje, hein? O telão acho que criou problema para esse fio. A lei, pegamos domingo passado, pega no YouTube, lá está lá, ok? A lei, ela é como uma lâmpada, ela mostra a sujeira, ela mostra o pecado, mas ela não pode remover, porque nós não conseguimos cumprir a lei, 100%. Então, Deus enviou Jesus Cristo, e diz assim: na minha carne eu vou cumprir. É isso que o versículo 3, 2 e 3 está dizendo. E aí no capítulo 8, versículo 4, Paulo vai dizer assim: agora a justiça da lei se cumpre em nós, não por esforço humano, mas pela obra do Espírito. Veja, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo a carne é ter mérito. Olha, eu sou uma boa pessoa, eu procuro isso, aquilo. Não, isso são obras. É o Espírito que vivifica, não são as obras. Mas aqui não vamos entrar muito nessa questão. Então, a aplicação aqui do primeiro ponto, poderíamos dizer o seguinte: a condenação já não pesa sobre você, se você tem Jesus, se você está em Cristo. A condenação não pesa sobre alguém que está em Cristo. Nós lemos no começo da liturgia, 1 de João, capítulo 5:13, todo mundo sabe de cor? Filhinhos, essas coisas vos escrevo. Quem não sabe de cor, vai decorar agora. 1 de João, capítulo 5:13. Quer ver como vocês sabem de cor? Ainda não está? Viva com a liberdade de quem foi perdoado, não mais escravizado pela culpa. Levante. Hoje pela manhã eu falei na sala para as mulheres pegar um cartão de identidade, porque quando alguém perguntar num lugar, fosse, por favor, você poderia me dar seu documento, a sua identidade? Você pega e dá a identidade aqui assim, ó. Sou perdoado, sou vivificado, sou justificado, sou liberto, sou filho de Deus. Estou aqui na terra apenas de passagem. Mas assim, você está louco? Não, minha pátria é no céu, sou louco mesmo. Uma nova identidade. Né? Isso é maravilhoso. Paulo, então, diz, primeiro ponto, em Cristo não há condenação. Mas Paulo tem uma segunda verdade nesse texto. Ele diz que a vida no Espírito traz certeza de ressurreição. Veja, se a primeira, eu não sou mais condenado, Paulo está dizendo que se eu viver no Espírito, quem tem o Espírito, ele está certo de que ele vai ressurgir, ele vai ressuscitar.
versículo 5, capítulo 8, versículo 5. Paulo, então, vai dizer: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Mas do Espírito para a vida e paz. São dois estilos de vida. Se você andar segundo a carne, você vai ter a morte. Se você, e aqui andar segundo a carne, queridos, pode ser duas coisas. Amém, mas não terminei ainda não. São duas coisas. Se você viver no caminho do pecado, você vai morrer. Mas se você quiser também perdão pelos pecados, pelos seus méritos, pelas suas obras, você também vai morrer. Agora, se você andar segundo o Espírito, diz o texto, versículo 5, 6, você terá vida e paz. Aí no 7, Paulo vai dizer: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O homem natural é incapaz de agradar a Deus, porque está em pecado. É uma carne corrompida, destruída, contaminada. A minha natureza é caída. É por isso que precisamos de Cristo. E aí, na sequência, o versículo 9 e 10, Paulo vai dizer que o Espírito é a marca de quem pertence a Cristo. Mesmo que o corpo físico esteja sujeito à morte, o Espírito garante vida. Ele vai dizer: se você não tem o Espírito, né? Os que estão na carne não podem agradar. Versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como você sabe que você tem o Espírito Santo? Sabe como? Se você reconhece que é pecador, se você tem a fé em Jesus, se você crê em Jesus, se você o recebe como seu Salvador, e se você vive lutando contra o pecado, quando você peca, você se arrepende, você sente culpa, não para ir para o inferno, mas você sente culpa de ter desobedecido a Deus, isso é o sinal de que o Espírito Santo está atuando na sua mente, na sua vida. Você é o templo do Espírito. O Espírito não vem assim visível, ele habita em nós, o templo do Espírito. E o versículo 11, então, o apóstolo Paulo vai dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dará vida aos nossos corpos. Assim como ele ressuscitou Jesus, ele vai nos ressuscitar. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. O Espírito é a prova de que não pertencemos mais ao mundo, mas a Cristo. A morte, se eu morrer, você morrer, um parente querido morrer, não tem a última palavra. A ressurreição está garantida em Cristo. Essa é a nossa esperança, queridos. Jesus, ele falando a oração sacerdotal, João capítulo 17, versículo 16, ele vai falar especificamente isso, né? Mas ele começa ali um pouquinho antes, no 14, 15, falando com Deus sobre os discípulos. Deus, olha, eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Versículo João 17, 16. Vai dizer o quê? Leiam para mim. Ponto. Você não é desse mundo. Nós não somos daqui. A ressurreição está garantida e essa é a nossa alegria, queridos. Muitos que se foram, um dia estaremos juntos. Pregamos isso no velório, mas temos que pregar no púlpito para a gente sair daqui nessa semana e saber que nós não somos daqui. Nós somos peregrinos. Nossa missão não é só trabalhar, não é só ter família. Nossa missão é viver e pregar esse evangelho. Quando nós perdemos isso de mente, nós nos entristecemos, porque baixamos a cabeça e esquecemos da eternidade. A eternidade nos alegra. Domingo que vem, com a graça de Deus, a sequência vai falar que na caminhada, a eternidade me ajuda a entender e superar o sofrimento, como a natureza faz. Mas isso é para outro domingo. Paulo ainda fala uma terceira e última verdade nesse texto aqui, destacada. O Espírito confirma nossa filiação e herança. Sabe o que é herança?
é aquilo que os pais conseguiram. Você herda. O Espírito confirma nossa filiação e herança. No versículo 12 e 13, Paulo fala assim: nós não devemos nada à carne, mas nós temos o dever de mortificar as suas obras pelo Espírito. É a santificação. Eu não devo nada. Eu não sou condenado. Eu já fui vivificado, eu já fui inocentado. Mas eu preciso buscar a santidade. Dia a dia eu preciso dizer não à minha carne, porque a carne luta contra o Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17 fala milita, é lutar. E Paulo mesmo havia falado já no capítulo 7 de Romanos, lembram, no sermão passado? A carne, ela quer fazer o bem até, ela está corrompida. Eu quero fazer o bem, mas não dava. Agora em Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo, que nos deu a vida. E aí o 8:1 que falamos, não somos mais condenados. Versículo 14, Paulo fala assim, nós somos guiados pelo Espírito, é sinal de filiação. Se nós somos guiados, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E quem não são guiados pelo Espírito, são o quê? Criatura, não são filhos. Não é que são pessoas más, é que Deus habita, então se torna filho. É como uma videira, em João 15, você precisa estar grudado. E o versículo 15, Paulo diz assim, não vivemos mais como escravos, mas como filhos adotados pelo Espírito. Nós clamamos, Abba, Pai, não é mais Deus. Você pode orar assim, ô Pai, ô Paizinho, você não está diminuindo. Qual o problema? Alguém me perguntou uma vez, pastor, eu posso ter intimidade com Deus? Eu falei assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, que o temem. Você pode falar com Deus o que você quiser. Ele vai estar ali. O máximo que ele vai fazer, se você falar alguma bobagem, ele vai dar uns tapinhas em você. Vai te corrigir, porque ele te ama. Ele nos ama. Nós clamamos, Abba. Aqui a Abba, papai. É intimidade. O versículo 16, Paulo vai dizer assim, que o Espírito testifica em nosso interior que nós somos filhos de Deus. Aquele sentimento assim, eu sou filho de Deus, o Espírito ele testifica, ele comprova na minha mente, ele clareia a minha mente, ele me dá fé para crer. E o versículo 17 diz, como filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, a herança inclui o sofrimento com Ele, mas também a glória com Ele. Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Poderíamos fazer uma aplicação para a nossa vida. 1 de João, capítulo 1:12. Decore esse texto. Coloca aí na sua geladeira, na sua testa, não sei aonde você olha mais, na capinha do celular. Toda vez que você for abrir o celular, você olha assim, opa, eu tenho que lembrar isso daqui. 1 de João 1:12. Todos que recebem Jesus são filhos dele. São herdeiros. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas todos que receberam de Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se sua identidade não está no pecado, ou seja, sua identidade não está no pecado, mas na filiação divina. Você tem herança incorruptível reservada em Cristo, ela não se destrói. Jesus diz em Mateus 6,19 que a traça, a ferrugem corrói os tesouros da terra. Os ladrões roubam, perdemos, mas o tesouro no céu jamais. Jamais. A adoção significa intimidade com Deus. Ele é um Pai amoroso, o qual nós clamamos, Abba, Pai. Agora aqui a conclusão, vamos ler todos juntos para encerrarmos. Ele diz, a última, se você ainda vive na culpa, vamos ler todos juntos? Próximo. Se você tem medo ou teme a morte, se você duvida da sua identidade,
Amém. Que Deus nos abençoe a vivermos essa nova identidade como filhos de Deus, sem culpa, sem temor e sem distração nesse mundo, pois nós somos cidadãos e cidadãs dos céus. Vamos ficar em pé e orarmos ao nosso Deus.